Gente, às vezes acontece algumas coisas na vida da gente que a gente não consegue entender quando essas coisas acontecem ali naquele momento. Você tá dentro da história, né, quando aquilo tá acontecendo, então você não consegue tirar nenhum proveito daquela situação ruim que tá acontecendo com você, porque justamente você tá ali dentro da história. E às vezes é melhor você se afastar um pouco, né, e ter uma visão de águia, que é olhar lá de cima ali para baixo, né, para você analisar aquelas coisas que aconteceram com você e tirar melhor proveito da experiência que você teve, né? Então, durante toda a minha vida, o meu grande sonho era adotar uma criança, né? Eu tinha feito vários planos sobre adotar uma criança. Tudo na minha vida era baseado em querer adotar uma criança, né? E aí, quando chegou 2020, era 2020, não tinha pandemia ainda. Eu ia fazer 30 anos, era final de 2009, de 2019 para 2020. Então, eu decidi, né, que eu queria uma festa de aniversário, que não deu certo por causa da pandemia, né? Eu já tava com 70% da minha festa toda pronta já, né? Algumas pessoas devolveram dinheiro, outras não. Uma confusão, gente. Mas enfim, algumas eu ainda consegui receber. E eu também tinha decidido que era o momento, então, ali no final de 2019 para 2020, antes da pandemia, viu? De eu ir atrás, então, de realizar o meu grande sonho, que era a adoção. Então, eu comecei pela internet, fiz lá os papéis, preenchi os papéis, né, barari barará. Depois esperei o fórum abrir, fui lá, levei o restante dos papéis. Depois me chamaram lá, mandaram eu organizar mais papéis, né. Fui atrás de realizar esse sonho meu de adoção, né. E depois aconteceu tudo o que aconteceu aí, como vocês sabem, e a adoção foi negada para mim, né? Isso tudo aconteceu ali depois, em 2020 mesmo. Eu fiz as minhas entrevistas online, né, com a assistente social, e é justamente isso que eu vou falar para vocês, né? O não da adoção. Não. A adoção para mim foi negada e no meu caso saiu até uma sentença, né? Eu poderia, depois da negação lá do juiz, lá das coisas, né? Depois de alguns anos tentar novamente, mas eu não vou tentar. Eu sempre tinha em mente isso, porque aquilo foi um processo que me desgastou muito, viu, gente? E eu acabei vendo que não era para mim mesmo, né? E cada vez depois do não deles para mim, né, eu tive mais constatação que isso de adoção não era mesmo para minha vida. E quando isso acontece assim na sua vida, né, você pensa assim: meu Deus, por que não? Por que um não? Você não entende o não. Mas aí você precisa de amadurecer e entender, né, os processos, né, para você ver que realmente aquilo não era mesmo para você. E cada vez eu tenho mais plena consciência disso, né? Alguns anos depois. Porque isso aconteceu em 2020 e estamos em 2025. Ou seja, acabou de fazer 4 anos agora, né? Então é isso. E aí, gente, nessa época de entrevistas com a assistente social, ela me recomendou dois filmes, né? Eu até anotei aqui, nesse caderninho aqui, vou falar para vocês aqui 2 filmes que a assistente social na época tinha me recomendado, ó. Na época que eu estava, não é essa época de agora. Na época que eu estava com o meu processo de adoção em andamento, né? Como vocês sabem, foi negada a adoção para mim, né? A assistente social na entrevista, ela me recomendou para assistir 2 filmes. Um filme era A Estranha Vida de Timothy Green
e o outro filme era De Repente uma Família, né? E aí, gente, depois daquele boom, né, quando saiu ali Minha Sentença, que é algo super sério, né, gente? Uma sentença. Quando saiu ali a Minha Sentença, que eu vi que realmente eu não tinha chances. Nas últimas entrevistas ali com a assistente social, que foi online, eu já vi que eu não teria muitas chances mesmo, né? Aí eu nem tinha assistido esses filmes que ela tinha me recomendado, né? Mas agora, nesses últimos dias aí que eu passei mal no domingo, na segunda-feira, foi segunda-feira acho que da semana passada, esse filme apareceu na sessão da tarde. E olha que eu pesquisei também esse filme na época e eu não consegui achar esse filme. Tinha que pagar, né? Pagar, assim, esses streamer, né? E eu não quis, né? Mas aí agora o filme apareceu na sessão da tarde, então eu fui assistir, né? Para eu ver do que se tratava o filme que a assistente social tinha recomendado para eu assistir, né? Então, na sessão da tarde, passou esse filme, A Estranha Vida de Timothy Green, né? E eu vou falar para vocês, gente. Ah, o que você achou do filme? Nada. Eu não achei nada. E eu vou falar para vocês. Eu assisti com um olhar crítico, né? Talvez seja porque eu já passei por esse processo de adoção, então eu sei como é que as coisas funcionam, né? Eu sei, né? Eu não romantizo mais a adoção e essas coisas, eu não romantizo mais isso, né? E eu dei uma vaciladinha no início do filme, tava prestando atenção em outra coisa, parece que logo ali de início a adoção tinha sido negada pro casal e aí depois apareceu do nada um rapazinho lá, uma criança na casa deles que tinha umas folhas na perna, e aí eles começaram a cuidar dessa criança como se fosse filho deles, né? Depois a criança despertou ali, a criança veio para preparar eles, né? Para uma criança, para uma outra criança mesmo, né? Ali eles estavam ali concretizando ali como que era ter uma família, né? Como que seria ter um filho mesmo, né? E aí, gente, vou falar para vocês, né? Não me emocionou. Mas eu tinha passado mal no domingo inteiro e na segunda-feira eu tava com um pouco de dor ainda, que a dor se estendeu durante a semana. Então, talvez por eu estar com dor, eu não conseguia assim me emocionar. E eu tinha tomado alguns remédios também, né? Então, gente, mas eu não achei nada assim de, nossa, adoção, olha que linda, né? Porque eu olhei com um olhar crítico sobre o filme que eu estava assistindo, né? E, gente, vou falar pra vocês, né? Isso saiu, assim, da minha cabeça, né? Essa história, assim, de adoção, né? Até porque aconteceu uma coisa na minha vida que eu percebi, assim, que talvez não seja mesmo pra mim, né? Porque o meu cachorro, gente, a experiência de cuidar do meu cachorro inseriu na minha vida a experiência de que talvez eu não desse conta mesmo de cuidar de uma criança, né? Não porque eu sou incapaz, é porque é muita responsabilidade e muitos gastos, principalmente para uma pessoa só, mas eu já vou entrar nesse detalhe aí de pessoa só, né? Mas, gente, baseado na minha experiência com o meu cachorro, né? Eu entendo ali que ter uma criança não era mesmo assim para mim, eu não teria mesmo assim condições para isso. Na época, eu ganhava até melhor com o YouTube e eu pensei que hoje em dia, 4, 5 anos depois, eu estaria naquele mesmo patamar de antigamente. Só que hoje em dia o meu padrão de vida também mudou. É um pouco inferior, porém hoje em dia eu tomo outras decisões relacionadas com o meu dinheiro, né?
Mas tomo essas decisões depois de tantas coisas que deram errado na minha vida. O que eu queria falar para vocês? Com base na criação do meu cachorro, né? Eu acho que assim, ter filhos realmente assim não era para mim, porque cachorro, gente, tem muitos gastos e às vezes eu me pego assim rezando pro cachorro não ficar doente, porque eu não tenho como ficar bancando remédio para cachorro. Entendeu? Eu cheguei até a fazer um cartão de crédito pensando assim, meu Deus, eu tô ruim das pernas na questão de dinheiro, né? Então, se acontecer alguma coisa com o cachorro, eu preciso de um cartão de crédito para eu poder socorrer o cachorro. E eu fiz um cartão de crédito para eu poder pagar as despesas do cachorro, mas que tudo isso depois, né, vem do meu bolso. Quem paga sou eu, né? Então, com base na criação do cachorro e nas responsabilidades com o cachorro, eu vi que é muita responsabilidade você ter uma criança, né? E aí, gente, eu hoje em dia, assim, ó, nem entra mais assim na minha cabeça como que uma criação de uma criança entraria nessa minha vida. Porque, assim, não tem lógica e não faz sentido, né? Então, gente, no final do ano, assim, dinheirinho ali que às vezes você tem ali um extra para você comprar algo que você quer realmente, me peguei ali tendo que comprar remédio para verme pro cachorro, remédio para não sei o que pro cachorro. Ah, tem que trocar ração pro cachorro. A ração do cachorro é mais cara. Ah, porque não sei o que. Eu sou uma pessoa que estou trabalhando à noite, eu chego em casa cedo, uma pessoa cansada, e eu ainda tenho que sair para passear com o cachorro, que é uma responsabilidade com o cachorro, né? Às vezes abro um pouquinho ali quando eu tô de folga, pro cachorro dar uma volta ali ainda, fico olhando o cachorro dar uma volta, então é tudo assim, uma vida em função ali de um animal de estimação. Imagina de uma criança. Então, com base na minha experiência do cachorro, eu vejo que, assim, experiência de uma criança não se encaixaria muito na minha vida, principalmente na minha vida atual, né? E, gente, me aperta a simples criação do cachorro, né? Porque às vezes, assim, eu tenho que trabalhar extra para eu poder ter dinheiro para comprar a ração do cachorro, né? Agora nem dá mais, porque o meu dinheiro do meu extra dava ali praticamente certinho o dinheiro do saco da ração pro cachorro. Agora eu tive que mudar a ração do cachorro porque ele enjoou da outra ração e depois de eu ficar dando comida para ele. Aí eu tive que mudar a ração do cachorro e agora essa ração do cachorro é ainda mais cara. Então, com base nas minhas experiências, né, com o meu cachorro, a adoção realmente assim não era algo para minha vida mesmo, viu, gente? E aí agora, gente, eu vou além, né? Vou falar aqui para vocês uma coisa que eu acho que eu nunca falei assim, né? Porque, gente, hoje em dia, né, por eu deixar assim meu cabelo crescer assim um pouco, ter brinquinho assim dos dois lados, né? As pessoas mexem muito comigo na rua, né? E eu não gostaria, porque aquelas crianças lá, gente, que elas vão para adoção, elas já têm toda ali uma história sofrida, né? Já batalharam muito na vida, são crianças, mas já sofreram muito, né? Eu não gostaria, né, de ter assim, de colocar elas nesse mundinho assim meu, desse sofrimento meu de chacota e humilhação na rua, como as pessoas fazem hoje comigo. Eu não tô falando isso aqui para me vitimizar, não. Mas eu não gostaria, né, que uma criança, depois de ter sofrido tudo que ela sofreu lá, tanto é que está para adoção, trazer ela, inserir ela na minha vida, né, para ela ser motivo de chacota. E eu falo isso por quê? Porque é algo assim que vai acontecer. Porque eu saio na rua, as pessoas mexem comigo. E outra,
Principalmente, né, assim, tem uma porcentagem aí de molecada mesmo, que eu passo, a molecada fica mexendo, né? E algumas pessoas hoje em dia, pelo meu cabelo tá grande, é que vocês não conseguem ter muito essa noção, mas quem está aqui fisicamente comigo, né, se me vê assim de lado, muita gente até confunde, né? E eu já passei por muitas vezes, por muitas crianças, né, que não entende muito eu ter o cabelo grande e elas confundem. Ah, é homem. Ah, é mulher. Ah, é homem. Ah, você não viu a cara, é mulher. Algo que, imagina se eu tivesse, né, tendo a responsabilidade de cuidar de uma criança ainda, né? Eu iria colocar assim, mais um problema na vida de uma criança, que é a criança ser cuidada assim por mim. Não que eu seja inferior a outras pessoas, a outros seres humanos, mas é que não é legal e não é agradável, né? É chato, gente, sabe assim? Ah, é homem, ah, é mulher, ah, não sei o que, ah, cabelo grande. Tem gente que até que grita comigo na rua, então é muito assim preconceito. E eu não gostaria que uma criança que já estava lá no abrigo, no orfanato, onde quer que ela esteja, passasse por isso que eu passo na rua, né? Porque se eu tivesse com a criança, ela passaria junto comigo. Eu não gostaria que ela sofresse mais isso comigo, né? Nas minhas últimas vezes lá no Garimpo do Bandeira, na última vez mesmo, acho que era a última vez, eu subi lá pra cima depois da confusão, né? Pra eu esperar a moto, porque eu tinha brigado lá na casa deles, né? E aí tinha um grupinho de umas crianças, acho que eram umas 3 crianças. E eu passei por eles e depois eu estava lá na frente quando eu escutei eles comentando de mim. Ah, é homem, ah, é mulher, ah, você não viu o cabelo, ah, você não viu o rosto, é homem, é mulher. Eles estavam se referindo a mim. Eu dou até uma risada, gente, às vezes, porque eu acho isso engraçado, né? Esses dias eu estava assim, de costas, assim, lá no meu serviço, né? E chegou alguém assim, que estava lá atrás, falando assim, moça, né, gente? É claro que vocês sabem da minha opção sexual, né? E aí, hora que eu olho, assim, que a pessoa vê, assim, o meu rosto, a pessoa vê que eu sou uma pessoa masculinizada, né? Que eu tô apenas com o meu cabelo grande mesmo, né? Aí a pessoa até, opa, desculpa, né? Confundiu. Então, eu não gostaria que essas coisas acontecessem com uma criança ali comigo, né? Porque é algo assim que é desagradável. Você vai trazer mais um empecilho na vida daquela criança, né? Outra coisa, com base em tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, gente, ó. Agora vou ser uma pessoa mais sincera ainda, né? Eu não sei se eu teria coragem de ficar indo, né? Ainda mais hoje em dia, nesse meu contexto de vida atual, não sei se eu teria coragem de ficar indo em reuniãozinha de escola, principalmente festinha de escola, festinha de mães, festinhas de pais, festinhas de não sei o que, tem que levar a criança em aniversário de coleguinha. Eu não sei se eu gostaria disso, porque eu não me sentiria bem nesses ambientes, né? Com base em tudo que eu me tornei atualmente, né? Como eu falei pra vocês, porque, gente, as pessoas mexem muito comigo. Ah, mas mexer é normal mesmo. Só, gente, tem como assim, né? Eu consegui fazer alguma coisinha sem chamar atenção, né? Só por fazer mesmo, como uma pessoinha assim normal. Eu não quero ficar chamando a atenção, né? Fazendo barraco, sendo motivo de chacota. Eu quero só viver a minha vidinha, entendeu? Só isso que eu quero, gente. Sem confusão, sem nada. Eu quero só o meu direito de ir e vir, né? E aí, quando eu tô passando assim por uma escola, que todos os dias eu tenho que passar ali numa escola, né? Que eu vejo que a molecada, que as crianças estão ali saindo, que eu vou ter que ir ali naquele meio, você já dá uma tremida ali na base. Porque as crianças começam a fazer chacota com você, as crianças mexem com você.
E isso não é legal, isso é muito desagradável, né? Gente, eu sou uma pessoa assim. Eu não gosto assim dessas coisas e eu acho que ninguém gosta, né? Eu sou uma pessoa mais séria com as minhas coisas, né? E as pessoas fazem muitas piadinhas comigo. Vem um monte de molecada aqui jogar bola aqui na porta. Você escuta uma coisa ou outra, você vê uma coisa ou outra assim, sabe? E isso ali não é legal, né? Eu não acho legal, viu, gente? Então, e hoje em dia eu penso assim, né? Eu não me sentiria bem tendo que ir nessas festinhas, festa junina, festinhas de final de ano, de formatura. Eu não me sentiria bem, né? Estando ali no meio das outras pessoas, né? Para eu ser motivo de chacota daquelas pessoas. Eu não me sentiria bem. E por que eu falo isso para vocês? Porque hoje em dia eu já sou motivo de chacota para as pessoas. Imagina eu com uma criança, né? Então eu não gostaria que uma criança tivesse as mesmas experiências que eu tive, né? Eu não mudaria nada também nas coisas que eu respondi durante a minha seletiva ali, o meu processo ali de adoção, né, gente? Não mudaria nada, né? Uma coisa que eu queria falar pra vocês, né? Algumas coisas, porque eu fui muito verdadeira no que eu falei. Outras pessoas falaram assim pra mim: ah, você poderia ter mentido. Não, gente, não é do meu feitio mentir, né? Não, mentir não. Se é pra ser, vai ser. Mentir, não, né? Outra coisa, gente. Tem algumas coisas assim, ó, que eu não tenho assim respostas até hoje. Eu lembro assim que ela falou assim, né? Saiu lá na minha sentença que eu não tinha respostas básicas para dar, que ela me deu uma semana e eu não tinha respostas básicas para dar. Como eu não tenho hoje, né? De fazer assim um cronograma da criança do dia para ver como que seria o meu dia com essa criança. Gente, vou falar para vocês, eu tenho muitas responsabilidades hoje em dia. Eu praticamente não dou conta do básico das minhas responsabilidades. Imagina com uma criança, imagina para sustentar eu, o cachorro e a criança. Seria algo ali assim, insustentável, entendeu? Então foi algo tão ruim que aconteceu na minha vida que foi ali, gente, ó, foi um final de sonho. Eu lembro que quando saiu a sentença para mim com um não, eu não via mais nada. Eu fiquei assim no escuro. Eu fiquei sem saber qual caminho ir, para onde ir, porque tudo na minha vida era baseado: um dia eu vou adotar, um dia eu vou conseguir adotar. Eu romantizava muito a adoção. Mas depois eu precisei de passar por esse processo para eu poder entender que isso realmente não se encaixa na minha vida, né? E aí, eu vou falar para vocês outra coisa, né, que eu pude perceber assistindo esse filme aí, A Estranha Vida de Timothy Green, que ela tinha sugerido, que a assistente social tinha sugerido. Vamos deixar aqui as coisas bem claras, né? Porque ninguém mandou nada. Ela sugeriu na época, nem é agora, foi na época eu assistir esses vídeos. Vamos deixar assim tudo bem claro para não haver desentendimento, né? Uma coisa, gente, também que foi colocado assim pra mim, né? Gente, é que eu pude ver assistindo esse vídeo também, que a família Lee Green, do Timothy Green lá, essa que pra que ele foi, tinha muita gente ali na família, né? Era toda uma história assim, com um casal ali, não sei o que, né? E aí, gente, eu sou uma pessoa que a minha família é isso aqui que você tá vendo. Eu, no máximo o meu cachorro. Só, né? Eu não tenho rede de apoio. E a rede de apoio é fundamental, principalmente no seu processo de adoção, se você está pensando nisso,
né? É claro que há muitas vertentes e há muitas hipóteses, né? Muitos homossexuais não são homossexuais, transexuais, não são assim tão solitários como eu. Então tem uma rede de apoio, né? Muitos outros homossexuais têm o seu parceiro, então é uma rede de apoio. Na sua falta, tem o seu outro parceiro, agora e eu? Não tenho, né? Não tenho ninguém de rede de apoio e não tenho ninguém mesmo. Como eu também citei aqui para vocês em outros vídeos, às vezes, gente, se eu não tiver que trabalhar, se eu tiver de folga num dia, eu passo assim dias sem conversar com nenhum ser humano, sem abrir a minha boca para falar com ninguém, porque eu não tenho muitas amizades assim, que eu tenho amizades, mas é mais online. Eu não tenho assim grupo de pessoas que eu converso, muito menos pessoas assim que eu converso assim cara a cara. Eu não tenho. Eu não tenho rede de apoio, eu não tenho nada. Eu sou só eu e pronto e acabou. E passaram-se anos, né? Depois que a assistente social tinha pedido, né, me perguntado sobre rede de apoio, ela me falou assim: na sua falta de você ficar doente, quem que vai cuidar, né, da sua criança? Ela me deu até uma semana na época para eu poder responder isso, e com uma semana eu não tinha resposta para dar para ela, assim como eu não tenho hoje. Foi um mototaxista que ele falou assim para mim: ah, responde que você vai arrumar uma madrinha para criança e a madrinha que você vai arrumar, ela vai olhar sua criança. E foi o que eu respondi para a assistente social, e infelizmente essa resposta não foi bem aceita, porque as pessoas não estão cuidando nem dos seus próprios filhos, né, gente? Imagina uma madrinha cuidar de uma criança, de uma outra pessoa que a criança foi até adotada. É mais ou menos isso. Esse é o meu entendimento, né? Então, algo que assim, né, gente? Rede de apoio é fundamental. E hoje em dia, principalmente aí nesse dia, o filme passou na segunda-feira, né? Na segunda-feira eu tava morrendo de medo de eu não ter melhorado direito e eu passar mal novamente, porque no domingo eu tinha passado muito mal, com uma dor de estômago, umas coisas assim, porque eu tinha tomado leite, não posso tomar leite. Vocês sabem desse bafafá, né? Então, isso de e se eu ficar doente? E se eu, né, tiver que ir para um hospital? Quem queria cuidar de uma criança? Minha. Isso aí ronda a minha vida até hoje, é uma pergunta que ronda a minha vida até hoje. Eu tava morrendo de medo nessa segunda-feira aí assistindo esse filme também, porque eu tava com medo de eu passar mal, né? E aí, se eu passo mal, quem que vai vir aqui cuidar do meu cachorro? Quem que vai aqui vigiar minha casa, fazer as coisas para mim, né? Quem que vai me ajudar a tomar conta da minha vida? Eu preciso de trabalhar, eu tenho meu financiamento para pagar. Como é que eu vou fazer? A família que me colocou no mundo, vocês já sabem como eles são comigo, então não posso contar com eles, vocês sabem disso. Então eu não tenho rede de apoio. E aí? E isso, gente, é um questionamento que existe até hoje na minha vida. Tipo assim, e se acontece alguma coisa comigo? E aí? E o depois? Né? E aí? E aí? E se você fica doente? E aí? Por isso que vocês veem aí hoje em dia, né? Eu tendo que dar um jeito de pagar esse financiamento aqui dessa casa para eu poder garantir a minha casa, porque é algo que infelizmente não está garantido. Ainda mais se tratando de uma pessoa que vive assim tão só como eu. E aí, gente, não é só você também depois sair por aí arrumando qualquer macho, qualquer namorado, não é isso. Porque às vezes você quer uma coisa também e a pessoa quer outra. Como eu vi lá mesmo, lá na adoção, lá vi isso lá com outras pessoas, que uma queria e a outra pessoa não queria muito, né?
Então, vamos dar uma evitada, né? Então, gente, eu já falei aqui bastante, o vídeo ficou até longo, mas tem algo assim que eu não tenho resposta até hoje, e por isso também que foi negada para mim, dentre vários outros motivos também, porque não é só um motivo, são vários, né? Eu não tenho rede de apoio, gente. Eu não tenho rede de apoio. Se acontecer alguma coisa comigo, infelizmente, aconteceu. Só que Deus é o dono da minha vida, então Ele sabe tudo o que vai acontecer comigo. E Deus tem o melhor para nós sempre. A vontade de Deus é boa e agradável, né, gente? Boa, perfeita e agradável, né? Então a gente tem que confiar em Deus e confiar no que está escrito para acontecer na vida da gente, porque o que tem para acontecer é o que vai acontecer com você, né? Que é seu, não desvia, vai direto até você. Então, de uma forma ou de outra vai acontecer, né? E esses questionamentos sobre eu ser só e se ficar doente, né? Se ficar doente, ficou, né, gente? Procura ajuda, procura um hospital, né? No caso, se na segunda-feira eu não tivesse melhorado, mas graças a Deus eu melhorei, procura um hospital, procura ajuda, né? A gente vai dando um jeito, o brasileiro também dá um jeito, né, gente? Mas, e se eu tivesse uma criança, né? Talvez algo assim, ó, que eu achei assim que poderia ser uma coisa tão boa para mim e que depois, quando foi negado, eu me vi uma pessoa injustiçada, né? E aí eu achei que fosse injustiça deles, né? Fosse maldade deles com quem negou isso a mim, né? Isso de uma certa forma até me ajudou a evoluir, né? Como ser humano também, de entender que isso realmente não é para mim. A adoção realmente não é para mim. Eu não tenho uma resposta para a rede de apoio até hoje, né? E olha que já passou 4, quase 5 anos, então a gente tem que entender mesmo que algumas coisas realmente não é pra gente mesmo. E aí, gente, existe uma série de fatores, uma série de questões aí, né? Se você é um casal, né? Seja aí 2 homens, 2 mulheres, um casal hétero, né? Vocês dois se completam, né? Na falta de um tem outro. Mas em casos assim de pessoas assim como eu, e principalmente que não tem rede de apoio, como fica? E também, gente, é algo assim, ó, que eu não teria, assim, muita coragem, né, de ficar indo, assim, em festinhas, em escolinhas, em sabendo, assim, que as pessoas iriam debochar de mim, da minha aparência, de ficar rindo, né, de ficar com um cochicho. Isso não é legal, gente, né, e eu não indico isso, assim, pra ninguém passar por isso, nem colocar alguém pra passar por isso com você, né? Então, às vezes, a gente tem que entender que a gente quer muito, mas aquilo realmente não se encaixa na nossa vida e aquilo realmente não é para nós, entendeu? Então é isso. Então, às vezes, a gente não consegue entender algo tão ruim, tão ruim, tão ruim, que você pensa que é algo tão ruim que isso aconteceu com você, mas na verdade isso foi até bom e fez você crescer como ser humano, como pessoa, fez você ter uma outra visão das coisas, né? Então é isso. E principalmente entender que aquilo não é pra você, né? Hoje em dia também, gente, eu penso assim, ó, de quanto menos responsabilidades eu tiver, é melhor. Principalmente se tratando de pessoas assim como eu, que são pessoas só, que depende do seu suor, que depende do seu trabalho, né? Porque tudo pode acontecer na vida de uma pessoa solitária. E depois, e as suas responsabilidades, como é que faz? Então, hoje em dia, quanto menos responsabilidades eu tiver, é claro que eu tenho responsabilidades, todo mundo tem, mas assim, quanto menos responsabilidades eu tiver, é melhor e vai garantir eu viver melhor
com menos responsabilidades do que se eu querer abraçar o mundo sem poder. Entendeu? Conseguiram entender a minha reflexão? Eu espero que sim. E assistindo o filme assim depois, A Estranha Vida de Timothy Green, talvez assim, quando eu estivesse no processo ali de adoção, fosse algo que fosse ali me motivar, fazer eu chorar, né, gente? Mas hoje em dia foi um filme que eu assisti assim, como se fosse um filme mesmo, assim, um simples filme mesmo. Com uma narrativa, com uma história, ok. Mas não romantizei nada daquele filme, porque eu sei muito bem o quanto que você colocar um ser na sua vida, aquilo traz de responsabilidade ali pra você, né? Então é isso. Deixa o like pra mim no vídeo e se inscreve no canal. Você pode tudo, mas nem tudo te convém.